já, já entraram, cambiando totalmente um novo conceito, porque nossas clientas buscam um resultado mais rápido e mais visível. E, sin embargo, em los últimos anos, começou a surgir uma pergunta: o que passa por adentro de la piel quando aplicamos uma toxina, aplicamos um ácido hialurônico ou tratamos com uma paratologia? A pele necessita ver os cambios também por afora. E quando a ciência se acoplou à tecnologia, começaram a ter uma mirada um pouco mais profunda em los processos biológicos relacionados ao envelhecimento e a regeneração, e também da saúde celular. Se começou a falar de términos e conceitos que por muito tempo não eram abordados. Começaram a se desenvolver novas formas de entender a estética. Está mais enfocado em acompanhar o funcionamento natural da pele. Não simplesmente corrigir ou fazer um tratamento que notasse um resultado no momento que realizavam um procedimento dentro da dente. Sim, tratamentos que a clienta note um resultado em sua casa, um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois. E esses tratamentos começaram a ser mais buscados, porque a profissional começou a entender que o envelhecimento não começa ou não está solamente na superfície da pele. O que vemos externamente é simplesmente uma manifestação de los processos que são muito mais profundos, que ocorrem em um nível mais biológico ou um nível mais profundo da pele ou até mesmo da parte emocional de nossa clienta. Começamos a falar de estresse oxidativo, inflamação silenciosa, a diminuição da energia celular, alteração de comunicação entre as células, porque isso faz parte do nosso organismo celular. Nossa pele é um ser vivo, tem um organismo, e este organismo respira, esse organismo vive, esse organismo se estressa. Tudo isso faz parte de um novo conceito que antes não se mirava. Simplesmente se buscava melhorar a perda de firmeza ou diminuir as linhas finas de expressão. E é precisamente nesse momento de uma grande evolução que começa a surgir um novo cenário, que é o que eu quero abordar hoje nessa charla, para que vocês comecem a mirar a pele de uma forma mais profunda. Começaram a falar dos péptidos, que aparecem como uma revolução. E o péptido mais falado na estética é o GHK-C. Um péptido que vem a falar com a biologia da pele. E vem estimular os mecanismos naturais de regeneração. Porque o futuro da estética, combinado com a biotecnologia, já é algo que não podemos negar. Hoje, não podemos mais simplesmente querer
modificar a aparência com muitos recheios, querem modificar um formato facial, agregando somente volume em uma pele envelhecida. Porque uma pele que não tem uma estrutura, tampouco vai sustentar esse peso. Sabemos que esse organismo vivo, quando não está em um constante equilíbrio, tampouco vai ser que essa toxina botulínica dure mais do que 3 ou 4 meses. Ou nunca surgiu uma clienta que comentou, porque a mim somente dura 4 meses ou 3 meses uma toxina botulínica. Eu me aplico Botox e não me dura. Por quê? Porque o organismo celular dessa pessoa não está estruturado, não está saudável. Primeiro, há que ter uma organização, uma reorganização interna para que esse metabolismo reaja de forma positiva a tudo que se está sendo. Temos que entender que a pele tem uma capacidade natural de se manter saudável. E nós podemos ajudar a partir do momento que temos acesso a informações que nos podem melhorar muitíssimo como profissional e atuar melhor dentro de nosso gabinete e lograr, sim, que essa pele se veja mais estruturada, com mais vida, porque é um organismo vivo. E esse novo período, porque estamos numa nova era da estética, desde o ano passado mudou completamente. Surgem alguns conceitos que são totalmente novos. Começam a falar de longevidade celular, medicina regenerativa, saúde celular, biohacking. Eu quero que vocês mandem mensagem, porque as chicas estão aí assessorando vocês. Quantas já escutaram falar desses termos? Biohacking começou a ser introduzido no conceito estético, porque começaram a formar parte de uma linguagem natural que faz parte do cotidiano de qualquer profissional que esteja atualizada com tudo que diz respeito à estética regenerativa. Esses profissionais usam médicos, profissionais como nós outras, essas nomenclaturas, porque entende que cada vez mais existem tecnologias inteligentes dentro dos produtos. E com esses produtos se logra efeitos mais duradouros. Por isso, hoje escutamos falar tanto de exosoma, PDRN, NAD+, fatores de crescimento e os péptidos biomimétricos. Para quem não está todavia familiarizada, péptidos biomimétricos é um término para os novos ativos regeneradores, que são compostos de tecnologia que vem para interactuar com o processo biológico do organismo e favorecer seu desenvolvimento e funcionamento natural. Há mais ou menos um ano que eu venho acompanhando muito de cerca essa revolução de los péptidos. Eu comecei a escutar falar de los péptidos. Primeiro, não estava relacionado especificamente à área da estética. Eu comecei a escutar falar de los péptidos mais relacionada à área fitness. Muitos profissionais médicos começaram a falar
de los péptidos e de todos os benefícios que aportam ao organismo para quem treina, justamente porque repõe o que o nosso organismo deixa de fabricar. Então, comecei a acompanhar especialistas, eu comecei a seguir vários médicos que falavam de uma variedade impressionante de péptidos. Como disse anteriormente, mais voltado à área da saúde e também da área fitness. A partir do momento que alguns profissionais da área da estética começaram a falar sobre o GATK-CO, que é péptido de la beleza. Aí me despertou uma enorme curiosidade para saber do que se tratava. Porque eu já estava escutando, já estava no término, mas para a área corporal. E me interessou muitíssimo quando começaram a falar de um péptido que vinha como uma revolução para a estética. E eu queria saber o que realmente isso ia aportar em meu trabalho. O que realmente esse péptido traria para melhorar meus tratamentos. Comecei a seguir médicos, investigadores, profissionais que realmente estudaram como podemos incorporar e entender melhor esses processos que participam de muitos dados, muitos estudos que vêm já com comprovação científica que atuam na prevenção ao envelhecimento dos tecidos. Quem é minha aluna sabe que eu fui uma das primeiras profissionais a falar sobre biohacking em La Argentina. Inclusive, hicimos uma capacitação hermosa que eu preparei, que foi algo exclusivo. Isso foi ano passado e foi algo muito, muito lindo, porque abordamos vários temas que entram dentro do conceito biohacking. Não somente de la saúde celular, falamos da longevidade, de como podemos incorporar pequenos rituais em nossos protocolos. E, todavia, esse conceito não era tão conhecido. Hoje se está falando mais. Hoje se está falando do termo biohacking. E o GATK-CO entra dentro desse conceito. O GATK-CO vem para formar parte do processo biohacking. Em meio a toda essa evolução, começaram a falar cada vez mais, por todos os lados, por todos os países, o que realmente traía de novedoso o GATK-CO. Um péptido que, na verdade, já não é conhecido. É um péptido que leva anos sendo estudado. Mas hoje está ganhando um grande protagonismo. Assim como teve o momento de los exosomas, depois o PDRN, agora temos o GATK-CO, que vem acompanhado com o NAD+. Estamos, todavia, aprendendo muito sobre a regeneração celular, sobre a comunicação das células e o envelhecimento saudável, porque sim, vamos envelhecer. Nossas clientas vão envelhecer. Pero podemos envelhecer com qualidade, uma pele com uma visibilidade de vida, uma pele com outra estrutura, sem ter que ter a aparência totalmente deformada. E o mais interessante é que esse péptido, por mais que seja novidade hoje, seja como a grande molécula da juventude, foi descoberto há mais de 50 anos. E recém agora estamos compreendendo o verdadeiro alcance de sua capacidade.
para participar dos processos relacionados com a reparação tisular, a modelação da inflamação, a regeneração da célula, a produção de componentes estruturais fundamentais para uma saúde de nossa pele. E acá queria deixar uma pergunta para que vocês possam reflexionar. Hoje, o que queremos oferecer para nossas clientes? Queremos simplesmente que a pele se veja mais jovem ou queremos que essa pele funcione como uma pele jovem? Porque este câmbio de mentalidade que precisamos ter ao momento de aplicar o HCO em nossos tratamentos. Esse ativo biomimétrico já tem toda a comprovação científica. Hoje não estamos falando de algo que é novo e que realmente não tem um estúdio, que não tem uma base de estrutura fundamentada em testes e comprovação científica. Pensem o que realmente querem levar para seus gabinetes. O HCO é um complexo natural formado por tripéptidos e unido com um íon de cobre forma esse potente novo ativo biomimétrico, que foi, na verdade, descoberto em 1973 por um doutor que se chama Laurent Picard. E a descoberta foi um mero acaso, como tudo que surge na medicina regenerativa. Porque ele estudava componentes extraídos do plasma, que eram capazes de influir diretamente sobre a reparação dos tecidos. E mais adelante se comprovou que esta molécula também está presente em nossa saliva e nossa urina. Foi demonstrado que esta molécula forma parte do nosso organismo e do nosso sistema biológico. Ou seja, o que nós temos em um invase de forma biomimétrico para aplicar em nossas clientas é o que o nosso organismo fabricava e deixou de fabricar. Por isso que se chama biomimétrico, porque é uma imitação sintetizada em laboratório, que quando aplicado em nosso organismo, atua como se fosse uma molécula nova. Esses descobrimentos, particularmente, indicam que estamos falando não de uma molécula estranha, estamos falando de algo sintético, criado artificialmente para fins cosméticos, para incorporar em nossos processos naturais do organismo, para poder ir mantendo a reparação do tecido ao largo dos anos. Porque depois de diversas investigações, desenvolveram vários tipos de técnicas. E o HCO foi confirmado como um dos mais eficazes para diminuir
progressivamente o processo de envelhecimento de nossa pele. Foi utilizado em indivíduos mais jovens para ver se alteravam seu metabolismo, se tinha alguma alteração, por ser aplicado em peles mais jovens, foi comprovado que por ter alta concentração em seu organismo, não tinham nenhuma alteração. Já em peles mais maduras, que comprovadamente já passavam por uma deficiência nessa molécula, tiveram resultados significativamente resultados extraordinários. Em pessoas adultas, teve a diminuição relacionada à opacidade da pele, teve uma regeneração, redução de linhas de expressão, se logrou notar vigor tensado na pele, teve um processo de recuperação em lesões muito mais rápidas. E por essa razão, muitos investigadores começaram, sim, a aplicar de forma coerente com todo o controle GATK-CO em tratamentos, logrando câmbios significativos ao envelhecimento. É uma ferramenta hoje em dia. Por que digo uma ferramenta? Porque podemos contar com isso. Então, sim, é uma ferramenta que podemos aplicar em nosso trabalho, em los tratamentos. Acá estamos falando de tratamentos faciais e alguns outros tratamentos que podemos também incorporar, como capilar, cicatrização e estrías. Podemos imaginar o que essa molécula pode aportar ao nosso sistema de reparação a partir do momento que tudo isso empieza a ser cada vez mais introduzido em produtos da área da estética. Temos hoje a oportunidade de dar um passo muito grande em nossos tratamentos em gabinete. O GATK-CO tem algo muito interessante. Corresponde a um tripéptido composto por 3 aminoácidos: glicina, histidina e lisina. São pequenas cadenas de aminoácidos que têm a capacidade de unir-se diretamente a elementos muito particulares do nosso processo biológico. Além de vir nanoencapsulada, tem esse rápido poder de absorção por nosso organismo. Quando esse tripéptido se une ao íon de cobre, se forma esse complexo chamado GATK-CO, que corresponde a uma forma biológica de ativar nosso mecanismo celular, que é essencial para o nosso organismo. Participa de numerosas reações enzimáticas, interfere na produção do colágeno e da elastina, atua atua na parte antioxidante do nosso organismo e desempenha um papel muito importante na cicatrização de nossa pele, podendo, sim, trabalhar na parte de cicatrização posterior a alguns tratamentos. Essa união entre os péptidos e o cobre genera uma molécula capaz de transportar esse elemento de maneira muito rápida e segura para os tecidos, utilizando processos biológicos relacionados à reparação e à regeneração celular. É muito importante compreender que o cobre
quando está livre, pode ressaltar esse complexo entre as células, unindo essa estabilidade que é utilizado em vários bioestimuladores quando são injetáveis, e acá nós não vamos estar injetando nada. Esse complexo atua como um veículo biológico inteligente que facilita a utilização em vários tratamentos. Por que esse novo ativo biomimétrico vem com essa proposta de regeneração? Um dos conceitos mais revolucionários da estética moderna é que os péptidos, porque vão surgir muitos péptidos biomimétricos durante anos, não foram utilizados. Estivemos muito tempo acostumados a trabalhar com ativos tradicionais, ativos cujo único benefício era aportar algo a essa pele. Como, por exemplo, temos a vitamina C, que aporta antioxidante, o ácido hialurônico, que aporta hidratação, os aminoácidos, que aportam matéria-prima, a niacinamida, que regula determinadas funções metabológicas. Os péptidos biomimétricos representam uma nova regeneração de ativos, porque isto recém começa. Em breve vamos ter outros péptidos biomimétricos com certificação de eficácia para que nós já possamos atuar exatamente aonde é necessário. Não vamos ter que estar provando ou esperar resultados que não têm comprovação. Os péptidos aportam substâncias que não atuam de uma forma que não está organizada. Atuam como moléculas sinalizadoras, que são capazes de interatuar com receptores celulares, transmitindo informação e organizando uma melhor resposta biológica. Em outras palavras, não vão reemplaçar os outros ativos. Sim, vamos continuar utilizando os ativos tradicionais. Pero vamos ter a opção de contar com outras ferramentas que vamos estar aportando ao organismo uma resposta para a necessidade que está manifestando. O GHKCU é um dos melhores exemplos desta categoria. Não produz colágeno diretamente, sim estimula os fibroblastos para que se reative sua capacidade para que empecem a aportar uma nova estrutura. O que favorece é que esse tecido reconstruído com seus próprios componentes, porque é o nosso próprio organismo que empieza a se reconstituir, tem uma capacidade de regenerar-se de forma mais natural. E aí é onde entra o conceito biohacking aplicado em la estética. Mas como atua o GHK-CU dentro da célula? Uma das características, que para mim é a mais fascinante, é que não atua através de um único mecanismo, senão participa de múltiplos processos biológicos que trabalham de forma coordenada. Por isso, muitos investigadores consideram que não se trata de uma molécula reguladora, mas do que um simples ativo cosmético. Porque
entra em contato com a célula, capaz de influir sobre as expressões de numerosos genes relacionados com a reparação tissular. A resposta inflamatória e a produção de componentes estruturais. Isso significa que trabalha unicamente a nível mais profundo, mas que também participa de um mecanismo celular muito mais organizado e estruturado. As expressões genéticas é um conceito muito importante dentro da medicina regenerativa. E também aí entra todas essas novas nomenclaturas que se estão cada vez mais sendo utilizadas dentro da área da estética. Porque não todos permanecem da mesma forma. Os ativos tradicionais seguem atuando, tendo essa potência, de certa forma, impulsionada por los novos ativos biomiméticos. Porque atuam estimulando e determinando função específica para o nosso organismo. Mais precisamente como enviando sinais a diversos pontos estratégicos no momento que vamos realizar um tratamento especificamente facial. Muitos estudos já foram comprovados e demonstrados que essa molécula que vem dentro dessa formulação do GHKCU vem atuando na reparação e na regeneração, porque atua modulando o sistema biológico que favorece toda a estrutura saudável da pele. Acá estamos falando de saúde celular. Não somente queremos lograr uma estimulação do colágeno, uma reconstrução da matriz extracelular, queremos aportar saúde. E um dos benefícios do péptido é justamente esse, sua capacidade de favorecer a síntese do colágeno e da elastina. A pele está formada por uma complexa rede denominada matriz extracelular. Essa estrutura funciona como uma rede que sustém um tecido que está composta por colágeno e elastina. Com o passo do tempo, a produção dessas estruturas baixa muitíssimo. Os fibroblastos já não são mais a célula responsável por fabricá-la, porque reduzem esse processo da atividade. E, como consequência, aparecem as arrugas, a perda de elasticidade, a flacidez, a diminuição da densidade dérmica, e é aí onde os péptidos biomiméticos, como o GHK-CU, atua, estimulando estes fibroblastos que não estão trabalhando de forma correta, para que impeçam a produzir novamente o colágeno e a elastina. Mas não fazem só isso, porque favorecem a produção, que também participa dessa organização da remodelação do tecido, permitindo obter fibras mais funcionais, com melhor organização, e isto aporta não somente numa estrutura, se obtém melhores resultados na qualidade do tecido celular. Podemos compará-lo como uma construção, uma forma muito simples de entender. Não basta solamente ter ladrilhos. Também necessitamos que essa estrutura esteja corretamente organizada.
E o GHKCU viene haciendo essa função, porque atua como um conjunto quando associamos a técnicas como microneedling, quando utilizamos Dermapen, a nanomesoterapia, o biopoler, são capazes de estimular a produção de colágeno e favorecer a regeneração de forma mais ordenada e funcional. Atua diretamente na ação antioxidante e controlando o estresse oxidativo. Porque isto é uma das principais funções do GHKCU. A potência e a facilidade que tem em controlar essa diria esse estresse que impeça em nossa pele antes da parte principal da menopausa e depois quando já estamos na época pré-menopausa ou menopausa, atua como um regulador celular. Porque nesse momento que o envelhecimento está indiretamente ligado ao nosso estresse e à nossa baixa produção de colágeno e elastina. Durante esse tempo, nosso organismo celular está sendo atacado diretamente sobre os radicais livres. E essas moléculas, quando não têm uma boa estruturação ou não estão saudáveis, começam a ser daniadas. Aí entram vários outros produtos que podemos utilizar também como um aliado para favorecer a biologia celular. Começamos a falar novamente de los exosomas, o PDRN, que vêm auxiliar essa regeneração. Porque nosso ADN está sendo atacado. E necessitamos, de certa forma, contra-atacar. Muitas pessoas que estão passando por tratamentos, até mesmo terapias, depressão, estão passando por um ataque oxidativo impressionante. Quem fuma, quem não tem uma boa alimentação, estresse no trabalho, tudo isso reflete em nossa pele. E quando a produção desses radicais livres supera sua capacidade de antioxidante, o organismo começa em descontrole que a pele está sendo atacada diariamente por células de envelhecimento. O GHKCU participa dessa regularização. Vem para regular esse sistema. Vem para diminuir esse dano celular. Isso permite com que a pele comece a volver a ter um pouco mais de integridade, recuperar a estrutura e reduzir essa parte que está associada ao nosso estresse diário. O estresse diário que estamos expostos é o número 1 em o processo de envelhecimento. E por essas razões, a estética moderna combina toda essa biotecnologia com outros antioxidantes que podemos associar em nossos tratamentos, como vitamina C, astaxantina, oecimapurés, niacinamida, sempre buscando dar um enfoque para lograr um melhor resultado em los tratamentos.
buscamos sempre atuar como uma ação anti-inflamatória e modelação da organização celular. Atualmente sabemos que o envelhecimento não se trata ou não é somente uma consequência do passo do tempo. O envelhecimento cutâneo está ligado a vários fatores. Também está ligado à inflamação crônica, essa inflamação silenciosa que permite alterar a comunicação celular, que favorece a degradação progressiva dos tecidos. E um dos grandes benefícios que temos nesse momento é lograr essa modulação, determinando mediadores anti-inflamatórios, para que possam ajudar a manter um ambiente mais favorável para a regeneração desse tecido. É de uma forma mais prática, para que possamos incorporar dentro de nossos protocolos, buscar avaliar a pele com um pouco mais de critério, entender que as peles mais sensíveis, rosáceas, estão totalmente desestabilizadas, são peles muito reativas, e aí podemos incorporar essa molécula de regeneração e organização nesses protocolos. Podemos utilizar o GHKCU posterior a qualquer procedimento, tanto em aparatologia, como também, até mesmo depois de um peeling químico ou um peeling mecânico. Depois de uma radiofrequência, depois de utilizar equipamentos como o raifo, ou até mesmo incorporá-lo no momento que realizo um microlírico ou posterior. Porque o único objetivo é produzir uma resposta para esse organismo. O importante é controlar essa inflamação posterior a qualquer um desses tratamentos. O GHKCU vem adquirindo um valor muito grande, porque já estão sendo utilizados em tratamentos posterior a peelings muito agressivos. E a resposta de recuperação e também o controle da inflamação está superando qualquer outro biorregenerador. Porque não somente atua no nível inflamatório, senão na recuperação mais organizada dessa pele. Na cicatrização, atua diretamente nos processos que podemos aplicar em gabinete posterior a uma cicatriz que venga de uma cirurgia, em tratamentos de estria, porque é uma pele que foi danhada, e quanto antes começarmos a trabalhar nessa pele, melhor a resposta é mais rápido, porque a capacidade regenerativa é muito rápida, especialmente nesses casos de cicatrizes recentes e estrias recém-abertas, porque a reparação do tecido lesionado é um fenômeno bastante complexo, porque involucra na inflamação migratória e faz com que essas células entrem em um processo mais lento. Ou seja, aí é quando atuamos diretamente nos vasos sanguíneos e reorganizamos essa matriz celular. Outra coisa que foi demonstrada em alguns estudos, que o GHKCU também atua nesses processos de quando os vasos sanguíneos estão carregados e levam
o oxigênio e nutriente para as zonas de regeneração. Ademais de modular a atividade, organizando, também ajuda que essas enzimas responsáveis de eliminar esse processo dañado seja de forma mais organizada e fabrique fibras de colágeno de forma mais rápida. Isso implica em um dos tratamentos que podemos utilizar em gabinete, como a cicatriz de acne. Cicatrizes de acne, principalmente em peles jovens, que às vezes é tão difícil de recuperar a aparência saudável dessa pele e lograr com que essa cicatrização desapareça. Aí é onde podemos atuar com o Shiatsu. Estrias, como eu havia falado, a recuperação desse tecido vai ser muito mais rápida. Recuperação de tratamentos que podemos oferecer para lograr um melhor crescimento capilar. De um ponto de vista mais prático, o Shiatsu em tratamentos capilares, quando foram comprovados estudos hechos durante um ano em vários homens, o resultado foi impressionante, sendo comparado ao crescimento natural de um pelo totalmente saudável. E o Shiatsu se podem combinar com PDRN, os exossomas ou os ativos tradicionais? Seguro vocês se estão perguntando isso. A partir do momento que surgem esses novos ativos biomimétricos, o que passa com os outros? Não passa nada. Vamos seguir utilizando, porque sim tem sua função, tem sua eficácia. Mas agora, temos, como eu sempre digo, um novo aliado. E esse novo aliado vem aportar muito mais força, muito mais intensidade, muito mais resultado a nossos tratamentos. Entender a diferença é fundamental. Por isso, hoje estamos falando especificamente deste novo ativo biomimétrico. Porque já conhecemos os outros, já sabemos o que fazem, já sabemos em que protocolos podemos utilizar. Agora, quando é algo novo, nós temos que entender a função principal para saber como associar. A função dessa classe, o intuito dessa classe, era que vocês recebessem um conhecimento mais específico sobre esse péptido, para que, no momento que vão comprá-lo e incorporar em seus protocolos, já tenham a consciência do que podem fazer associando aos ativos tradicionais ou os outros bioregeneradores, como o PDRN e os exossomas. É importante entender para poder associar. E um dos erros mais frequentes que há na estética é pensar que os ativos competem entre si. É muito habitual perguntar qual é o melhor. O Shiatsu, porque surgiu a hora, ou exossomas, ou me convém utilizar o PDRN? Qual é o melhor? Acá não está em discussão qual é o melhor. Sim, entendermos o que cada um faz e como posso associá-los. Em realidade, esta é uma forma totalmente errada de pensar que um é melhor que o outro. Para mim, todos são buenos porque todos atuam sobre um mecanismo de formas diferentes, precisos e
temos que saber como fazer trabalhar cada um desses produtos. Porque durante anos estivemos acostumados a utilizar somente os ativos tradicional, cujo o único benefício era aportar substâncias específicas, como para lograr uma hidratação e lograr reduzir esse envelhecimento. Quando queríamos uma hidratação, utilizávamos o ácido hialurônico. Quando queremos lograr uma melhor luminosidade, utilizamos a vitamina C, porque tem uma ação antioxidante. A niacinamida ajuda a modular essa barreira cutânea. Os aminoácidos aportam uma matéria-prima para a síntese do nosso colágeno. Todos os eixos são ativos extraordinários. Têm uma função específica. Têm uma função principal. Então, são buenos. Necessitamos desses ativos. Mas, quando entramos já em uma era muito mais avançada, onde podemos contar com esses ativos tradicionais e os ativos regeneradores, aí é que começamos a notar o verdadeiro câmbio em nossos tratamentos. O GHCU viene entrar em um nível mais elevado em nossos tratamentos, porque sua função principal não consiste em aportar uma estrutura, senão em transmitir informação biológica. Atua como uma molécula sinalizadora, capaz de modular a atividade dos fibroblastos em la síntese do colágeno, em la resposta inflamatória da pele. É um regulador. O GHCU é um regulador. O PDRN atua principalmente na reparação celular, porque deriva fragmentos de ADN que participam do mecanismo de nossa estrutura celular relacionado à recuperação celular. É especialmente dos ativos biomimétricos que mais me gusta trabalhar em peles sensíveis, peles com rosáceas, peles com manchas, porque atua de forma muito interessante, acalmando essas peles inflamadas e sensibilizadas. Enquanto o GHK modula a resposta biológica, o PDRN proporciona um contorno favorável para a reparação dessa pele. E os exossomas? Os exossomas já vêm como pequenas vesículas extracelulares encarregadas de transportar proteínas. É um mensageiro e atua principalmente para facilitar a comunicação da célula. Eu sempre costumo usar um término que os exossomas são um WhatsApp que envia uma mensagem instantânea e de forma organizada a todas as nossas células. O mesmo passa quando nós queremos enviar uma mensagem a um grupo de amigos ou em grupos separados. Organizamos e mandamos de forma estruturada. Então, os exossomas são esses mensageiros que fazem a comunicação entre as células que não estão se comunicando devido ao envelhecimento celular. Então, se levam informação
para as células. Enquanto o GATK-CO participa diretamente dessa regulação de determinados processos celulares. Por esse motivo, em lugar de nos perguntar qual devemos usar, qual é o melhor, qual é o pior, devemos organizar de forma estruturada como podem trabalhar juntas. Uma forma muito prática para que possamos ter memorizado como podemos criar essa estrutura de organização, podemos organizar uma estrutura como na casa, na construção. Então, os exossomas seriam os veículos que transportam os materiais para a nossa obra. O GATK-CO seria o diretor técnico, quem coordena toda essa reforma, esse trabalho novo nessa construção. E o PDRN seria o encarregado de construir esse novo projeto. Também podemos contar com os aminoácidos, que são os ladrilhos que vão sustentar essa construção nova. O ácido hialurônico vai proporcionar a hidratação em torno dessa obra totalmente nova. Quando entendemos essa lógica, deixamos de pensar que os ativos trabalham de forma totalmente isolada, trabalham juntos. E o conceito biohacking é o que vem para unir todos esses ativos biomimétricos e os bioestimuladores celulares. Já é um término que tem que estar cada vez mais incorporado no nosso dia a dia de consultório. Temos que começar a falar desse conceito biohacking para nossas clientas. Temos que começar a falar que nós trabalhamos com a metodologia biohacking em nossos tratamentos. Porque o conceito biohacking está ligado à longevidade. Não somente a longevidade que se habla de PLE, não somente de longevidade relacionada à saúde, longevidade relacionada à alimentação, longevidade que se habla de qualidade de vida. Nós estamos falando de longevidade a nível celular de nossa pele. E esses conceitos novos, temos que estar sempre frescos em nossa cabeça, no momento em que vamos elaborar um protocolo, porque são ferramentas que são fundamentais para que nós possamos nos destacar e mostrar que hoje em dia estamos incorporando uma estética mais avançada. Esse conceito representa um cambio muito grande em todo o que está relacionado à estética clínica, realizada por médico, e a estética avançada, realizada por nós em nossos gabinetes. Vamos poder estar trabalhando com um enfoque totalmente distinto ao envelhecimento. Porque hoje, nossas clientes já vêm com muito conhecimento. E temos que ter a resposta rápida e precisa no momento de falar de novos protocolos. Por isso que, a partir de hoje, eu acredito que vocês vão começar a buscar mais informações sobre o GATK-CO, porque esse péptido vem marcando uma regeneração e um avanço muito grande dentro da estética. E também há um tema que eu queria comentar,
que o GHKCU não vem somente em formato para uso em consultório, vem também de uso injetável para lograr uma melhora da pele em formato completo. Porque quando se injeta, que vocês vão ver que cada vez mais vai aparecer médicos falando sobre esse tipo de tratamento injetável com GHKCU, já está aprovado. O uso injetável está ali esse mês, a aprovação pela FDA, não somente do GHKCU, de vários outros péptidos, porque foi certificado em estúdios apresentados que não deixa nenhum dano, que não causa nenhum dano à saúde. Então, se muitos médicos vão começar a oferecer terapias com péptidos, e o GHKCU vai estar dentro dessas terapias. Por que terapias? Porque tem que ser aplicado em consultório, por lo menos 3 vezes por semana, ou a uso domiciliar com um acompanhamento, uma supervisão médica. E não é somente esse péptido, assim como eu havia falado, creio que são mais ou menos como 17 tipos de péptidos que saem a aprovação agora, dia 17 de junho, por la FDA. Acá estamos falando de um ativo biomimétrico para uso de técnicas minimamente invasivas, como Dermapen, Bioroller ou também as Nanopin. Mas isso são, digamos, tendências novas, e eu gostaria de deixar claro que, a partir do momento que vocês empecem a buscar mais informação, vão aparecer essas informações, e por isso eu queria já deixar esse respaldo que, sim, esse péptido, assim como vários outros, já estão aprovados por la FDA. O GHKCU é um dos péptidos biométricos que vem com muita força dentro do conceito biohacking. Seu objetivo não é reemplaçar os outros, sim, reforçar tudo que podemos fazer e organizar a pele para que trabalhe de determinada maneira, para que esses processos fisiológicos de envelhecimento já quedem no passado. Eu posso falar como primeira pessoa, porque eu estou utilizando esse péptido em os tratamentos com Dermapen. Também estou utilizando o péptido injetável e também estou utilizando o péptido com as Nanopin. Isso há mais ou menos 2 meses que eu estou sendo esses tratamentos de forma organizada e estruturada para comprovar por mim mesma os resultados. Dentro de 2 meses, eu noto que minha pele regrediu o envelhecimento, mais ou menos uns, não digo 10 anos, mas uns 5 anos. Eu noto muitíssimo a diferença em el color en pele, la textura de la piel, o brilho de la piel. Como estou utilizando injetável, eu notei, mi pelo está descendo mais rápido, as unhas estão mais fortes, a textura de minha pele, quando hablo a textura, a parte corporal, principalmente nessa zona, eu noto que eu estava averiguando a princípio do ano, porque, chicas, dentro de poucos dias vou cumprir 50.
Então, se eu havia colocado como meta que para mim aos 50 eu iria colocar os silos, porque essa era uma zona que vinha me molestando. Eu agora estou segura que não vou pôr. Eu sim vou continuar utilizando os péptidos. E o benefício eu estou vendo em mim mesma. A partir do momento que comecei, primeiro, utilizar com Dermapen, depois fui intercalando uma semana com Dermapen, outra semana com las Nanopin, e associando a parte injetável uma vez por dia, porque como é muito concentrado, a quantidade é muito chiquita que se aplica, que eu posso dizer, notei alguma reação em meu organismo? Nenhuma. Nenhuma. Assim, para mim, esse é um produto que realmente vem marcar uma grande diferença. Porque vai estruturar a nossa pele, vai reorganizar de forma diferente. E para mim, hoje, o GHKCU é o grande protagonista na área da estética avançada. Está associada à longevidade, está associado a vários outros conceitos que atuam na energia da célula, nas células senescentes. E quando associamos isto com os exossomas, no PDL, o resultado é surpreendente. É surpreendente, chicas. Eu posso dizer que é surpreendente. É impossível fazer um tratamento com GHKCU, claro, digo 1, 2 ou 3 tratamentos e não notar a diferença. É impossível. Não se questiona isso e não se vê resultado. E quando associamos essa molécula com técnicas como microneedling, que é o que eu estou fazendo, a combinação 100%. Porque dentro da estética avançada, sabemos que o microneedling já revolucionou nossos tratamentos. E quando logramos ter um ativo biomimético, os resultados têm uma lógica e digamos, uma sequência tão ordenada, porque quando logramos fazer essas microlesões controladas, desencadeamos uma resposta inflamatória. Hacemos com que a fisiologia empiece a estimular a produção do colágeno. Pero temos um estímulo aí, nesse momento, somente físico, que genera essa resposta relativamente básica. E quando eu associo o GHKCU com esses microcanais já abertos, o estímulo é totalmente outro. Porque eu estou aportando uma informação biológica que é capaz de dirigir uma resposta a essa regeneração mais organizada e eficiente. Então, se seria como o Dermapen, é a ferramenta que abre esses microcanais através da técnica microneedling. Abrimos uma porta. Mas aí vem o GHKCU e habla com essas células e organiza essa associação para que o colágeno seja produzido e a resposta de nosso tecido celular seja de forma mais rápida, porque é muito rápido o resultado e vem com uma melhor funcionalidade.
É muito importante entender esse conceito de tratamento, porque quando entramos a trabalhar com pieles que já estão passando por um processo de envelhecimento, ou pieles que vêm com fotoenvelhecimento, em pieles que têm cicatriz de acne, estria, flacidez, realizar protocolos com esta estrutura, vamos estar logrando uma combinação perfeita, unindo um dispositivo que pode ser o Dermapen, pode ser o Dermaroller, ou a Hydra Pen, as Nanopin, todas técnicas minimamente invasivas, ou até mesmo o eletroporador. Nós outros acá não queremos dañar a pele. Queremos, sim, simplesmente abrir essa porta para que essa molécula de reestruturação possa entrar e começar a trabalhar. Eu queria deixar, digamos, repórter, ou como diria, essa confirmação do tratamento que estou fazendo, para que justamente vocês possam entender que, assim como eu comecei a buscar muita informação de como funcionava esse péptido no organismo, como esse péptido vinha para revolucionar a área da estética, eu quis testar antes de poder ser essa classe, eu quis provar todos esses benefícios para hoje poder estar aqui e falar com total segurança da eficácia desse produto. Não estamos falando sem critério clínico, não estamos falando de algo que não foi comprovado, algo que não foi testado. Hoje estamos falando de algo que realmente funciona e que já está cientificamente provado por vários médicos, vários outros estudiosos e também por mim. Ao largo dessa classe, vamos vendo o verdadeiro poder do GHK-CU. E viene como uma nova proposta para nossos protocolos, uma nova forma de entender a estética. Agora, vamos poder mirar a pele um pouco mais de conhecimento, de avaliação de forma mais criteriosa e saber que tipo de protocolo que eu posso estruturar de acordo à necessidade dessa pele. Sabemos que o futuro da estética é entender o mecanismo biológico de nossa pele, entender o que passa dentro de forma silenciosa e como podemos melhorar nossos tratamentos. Eu sei que muitas estão ansiosas para saber quais os produtos que temos com essa biotecnologia. E são três, um não tenho acá, que é o ativo, esse que se pode utilizar com nanopin e de forma injetável, mas hoje quero apresentar esses dois produtos que vêm em formato de ativo e de máscara. Os dois fazem parte dessa linha profissional desarrollada para focalizar os protocolos com o GHK-CU. Esses dois produtos estão enfocados em atuar na parte de regeneração, revitalização e longevidade cutânea da pele. É uma linha que está composta por esse ativo biomimétrico, que é um cero, formulado com péptido de cobre, nada mais, ectoína, oligoácido e por uma máscara que também tem o GHK-CU, que combina péptidos de cobre,
nada más, ectoína, ácido hialurônico, algas marinas, que tem a função de potenciar a hidratação para finalizar protocolos e também para regenerar uma hidratação prévia a qualquer tratamento com microlide ou aparatologia. Os dois produtos permitem incorporar tanto para protocolos de forma mais estratégica em tratamentos específicos para bioestimulação, reparação e para lograr essa regeneração celular dentro do conceito biohack. São dois produtos que temos para trabalhar em gabinete, que podemos trabalhar com Dermapen, com BioRoller, a Nanopin, e também se pode, essa mascarilha também se pode trabalhar como eletroporador. Eu estou utilizando para finalizar os protocolos, em vez de utilizar um cero, eu utilizo essa mascarilha, aplico e não eletroporo depois de ter realizado um tratamento com microlide. Eu deixo atuar sobre a pele, por ter os ativos biomimétricos nanoencapsulados, a pele absorve de forma super rápida e é instantâneo a sensação de tensor. Também se pode utilizar mediante um passo posterior à esfoliação, quando notamos que a pele está totalmente desidratada e necessita uma melhor hidratação para absorver os ativos que eu vá trabalhar com o Dermapen, também água de la mesma forma. Nesse conceito, se pode utilizar de maneira como massagem, ou também se pode eletroporar, para potencializar e que a pele absorva de forma mais rápida. Todo esse conhecimento, todas essas informações que eu vi que se mantiveram, a maioria em classe. Claro, assim, por favor, me servir um pouquinho de água. Então, se nós o que vamos fazer é disponibilizar somente para as 31 alunas, porque eu estou vendo o número que estão acá. Este material que vocês estiveram vendo como fundo de pantalla, para que vocês possam imprimir. É um material que tem mais informação do que eu falei hoje acá. Então, como se trata de um péptido, de uma molécula que engloba muito conhecimento técnico, muitas coisas está descrita nesse material para que vocês possam imprimir, ter como um material de estudo, para depois consultar e revisar toda essa informação quando seja necessário. E também, como agradecimento à presença de vocês, a seu tempo, nós vamos regalar. Tem a anotação porque já me ouvirei. Temos 2 regalos, querem me passar o telefone. Somente para quem está online, chicas, somente para vocês que estão online. Bueno, Carolina, espera que vou pôr luz, porque senão não enxergo nada sem as lentes, chicas. Vamos ter, então, um regalo, são 2, na verdade. O primeiro regalo, que vocês vão poder elegir que produto querem comprar de nosso catálogo, um 10%. Vocês vão ter 10% de desconto hasta viernes na compra de qualquer insumo de nosso catálogo. Pode ser um insumo que vocês estejam necessitando para incorporar em los protocolos,
qualquer insumo de nosso catálogo tem 10% de desconto hasta viernes. Ou podem elegir guardar esse 10% e usá-lo na compra de qualquer capacitação. Das capacitações temos até 10 de junho, ok. Qualquer capacitação hasta o dia 12 de junho. Temos a capacitação de NanoPin e temos outras capacitações que são gravadas. Então, se eu não quero comprar produto porque agora não necessito de nada e quero aproveitar o bônus de 10%. Então, se pode te anotar em uma capacitação nova, válida hasta o dia 12, chicas. E para quem necessita repor algum insumo em seu consultório, pode aproveitar esse bônus e comprar os produtos que eu estava mostrando, que fazem parte da linha GHKCU, se querem incorporar em seus tratamentos já tendo esse conhecimento, ou podem comprar qualquer outro produto. Hasta viernes, 10% de desconto somente para as alunas que estão presentes hasta este momento. Assim que, chicas, aproveitem. Sabemos que estamos no início do mês, às vezes necessitamos repor algum insumo. Hablem com sua vendedora, com quem sempre lhe atende. Aí temos Marina e Mary, que estão online. Podem falar com elas. Quem todavia não comprou, é a primeira vez, pode se comunicar com qualquer uma delas duas para receber informação, tanto de insumos quanto de capacitação, que elas vão estar atendendo vocês. Essa classe é uma charla aberta, é gratuita e não temos certificado, porque, na verdade, nos leva muito tempo emitir tantos certificados posterior a uma classe gratuita. Por isso, de forma profissional, eu queria brindar esse material de estudo para que vocês possam levar um conteúdo desta classe. Assim que vamos abrir um pouquinho os micrófonos para poder falar um pouquinho e em breve vamos dar por encerrada a classe, porque já se foi 2 horas falando. Quero escutar um pouquinho vocês para ver se entenderam bem, se tem alguma dúvida. O que acharam dessa classe? Ele encantou? Querem ter uma outra classe gratuita? Quem já é nossa aluna tem a oportunidade aí de poder expressar quem faz parte de nossa comunidade, assim que las escucho. Creio que Mari vai habilitar os micrófonos. Se querem falar, obviamente. Bueno, hola. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Carol, Todo saca bien. ese de acá. Sí, ¿Cómo todo andas, bien, mi amor? ¿Todo todo bien? bien. Todo bien, quiero agradecerte, no conozco tus productos, no te conocía, más que Un siguiéndote por las gusto redes. conocerte, entonces. Un gusto yo también. Así que bueno, te sigo por las redes dentro de lo que pueda. Qué Así que bueno. ahora voy a interiorizarme un poco de tus productos con las chicas, que son re amables, porque las cosas que le pregunté re amables. Así que bueno, y ahora en más voy a preguntar por este nuevo producto, que la verdad que me interesa por los principios activos que tiene, son muy, muy interesantes. Y así que bueno, voy a hablar con ellas para que me expliquen un poquito más de todo, aparte de lo que escuché, ¿no? Que estuviste ahí con tu... E mais todo o material que você vai receber para depois seguir analisando e vendo que tem aí. Nesse material eu preparei várias explicações sobre protocolos, como vocês podem incorporar em gabinete. Está muito completo e vale a pena que vocês depois imprimam
para que possam Perfecto. ter sempre aí a mano para poder sacar alguma dúvida. Graças por Perfecto. estar presente, um gosto No, muito grande, e gracias espero a que vos. possa participar de outra classe que estivemos Bueno, aí, vengamos oferecer. esperemos que sí. Muchas Um gracias. gosto. Adiós. Hola, Joana, ¿cómo estás? Olá, tudo bem? Bien, yo quería saber si este producto podemos usarlo para mesoterapia. Para meso, Ujú. vos vai estar comprando o GHKCU, que não tem chicas para mostrar porque não chegou, mas Sí, que viene em vial estéreo, ajá, que viene assim em vial estéreo, creio que chega hasta miércoles, já deve estar. Viene, perfecto. vos vai comprar e viene dos vial, não? Viene o GHKCU, que viene liofilizado, Ujú. e viene a solução para que vos aplique e que se dissolva. Vos vai aplicar, vai agitá-lo bem, e aí vai ser a extração e vai ser a mesoterapia. La mezcla la voy a hacer en la jeringa. Então, a mescla, vos vai ser... Nós temos um vídeo gravado, que a Sí. partir do momento que vos compre o produto, as chicas enviam, que é simplesmente sacar a solução líquida e aplicar dentro do frasquito liofilizado. Está. Sí, 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 E aí sí. vos vai ser a aplicação com mesoterapia. Na Bueno, meso, vos vai utilizar muito pouco produto, porque vem muito concentrado. ajá, perfecto. Bueno, Eu estou fazendo uma aplicação diária de 0,01, não é nada. ah, Não perfecto. é nada. Então, vós vai ter que, primeiro, marcar um quadrante que vai estar trabalhando com a mesa, se vai ser facial. O ideal Sí. é que vós marque um quadrante chico, extraia muito pouco produto e que vá fazendo a aplicação. E depois, sucessivamente, em outras zonas. Mas aí não necessita quantidade, porque é Ah, muito concentrado. perfecto. Muchísimas gracias. De nada, Ahora mi me amor. comunico con las chicas. Dale, que Gracias. tenga una buena noche. Igual para vos. Hola, Gracias. ¿cómo estás? Soy Hola, Liliana de hola, Tucumán. Liliana, ¿todo Una bien? genia como siempre. Sí, Gracias, mi justo te iba a amor. preguntar lo que acaban de preguntar, de si venían estériles para poner para mesoterapia. Porque Sí, sí, tenemos. Yo puedo inyectar, entonces quería saber si venía otra presentación. Ya me comunico con Melanie. Sí, sí, viene de forma inyectável, por eso vienen los vial estéreo para poder utilizar la nanomesoterapia o la mesoterapia tradicional. Bueno, muchas gracias. De Una nada. genia como siempre. Vamos, chicas, aprovechen las consultas, así ustedes Hola, pueden... Joana. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo Soy bien? Melis. ¿Todo bien? Soy Melisa de Santiago del Estero, ¿Cómo anda, Melissa? representante tuya Claro. así es. Y quería consultarte si el GHKQ en gotero, digamos el serum, se puede, digamos, dar al cliente o al paciente y en qué horario, por decir, a la mañana y a la noche o solo a la noche para aplicárselo. Buena pregunta, Melissa. Bueno, Melissa que está presente, a nossa representante em Santiago de Estéreo, é uma das profissionais que atua em seu gabinete utilizando nossos produtos e também revende para suas clientas e para as profissionais. Assim que se há alguma profissional que está acá presente, também se pode comunicar com Melissa, porque ela tem os produtos a pronta entrega. Bueno, la pregunta de Melissa, que talvez seja a pergunta de muitas, não? O GHK-CU que viene nesta apresentação, eu posso indicar para minha clienta utilizar em casa? Sim, e devem, chicas. Devem indicar para que utilize em casa, porque se vocês realizam um tratamento em gabinete utilizando o GHK-CU, que vai ser uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, imagine o resultado que essa clienta pode ter utilizando diariamente em casa.
obviamente que tiene, não, Melissa, me imagino que vos deve ser isso, sempre indicar uma rotina, não? Elas têm que limpar a pele, têm que estar com a pele limpa no momento de aplicar. Se pode aplicar la noite ou la manhã, eu, para mis clientas, indico para que utilize 2 vezes por dia. Ah, Viene bien. muito concentrado, então são pequenas gotitas. Ele vai durar, te digo que, 2 a 3 meses, esse vial, nesse formato, para uso domiciliar. Inclusive, eu também estou utilizando em casa diariamente. Eu e meu marido, que coloquei aí, e disse, vós tem que começar a utilizar. Então, assim, eu pongo primeiro a vitamina C na manhã, Sí. espero absorver e aplico o GHKCU e depois aplico o cero de biohacking. Ah, vieja. E la noche eu aplico este depois. Ajá. Primeiro a vitamina C, o GHKCU e o biohacking diário. La noche hago la limpieza, aplico o GHKCU e depois aplico o noturno do biohacking e me vou dormir. Então, se vós pode indicar sim, para que se aplique manhã e noite e poder Bien. vender para uso domiciliar. E ter que começar a utilizar a voz também para poder falar a tu clienta os resultados que vós está obtendo. E uma No, coisa sí, muito yo interessante, sí, uma coisa lo utilizo, claro, todo. Primero pasa por mí y después pasan por mis clientas, digamos, porque si no, yo soy la primera que tengo que dar, el ejemplo. voz é a referência. E uma coisa, Melissa, que é muito interessante para as chicas que todavia estão presentes, não? Isso depois, qualquer coisa, Mari pode até compartilhar uma foto de pantalla. Mari atendeu uma clienta que é médica, não sei se está presente hoje, por aí possa estar presente, e ela comprou este cero e quedou com medo de trabalhar com o Dermapen porque não vinha em um vial estéreo. Ah, ujú. Depois eu posso explicar o porquê muitos produtos, praticamente a maioria dos produtos brasileiros não vêm em vial estéreo. Vós, Melissa, já deve saber porque Mari deve ter te explicado. Mas, então, essa médica começou a utilizar de forma tópica. E ela mandou uma mensagem a Mari, a Marina, que está aí atendendo vocês, comentando que ela havia quedado surpreendida com o resultado. Solamente aplicando de forma tópica, que estava impressionada com o resultado dos produtos. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Não, de nada, Melissa. Agora, poder potencializar tus vendas para tus clientes também, usando já esse cero em uso domiciliar, que com certeza vai notar um resultado muito mais visível e rápido para tus tratamientos. Sí, y otra cosa que quería comentar que no está ahí, pero porque es el agua termal nueva que han traído, que Essa? ya, sí, Sim. Não, porque sí, como a câmera está aticada, claro. não se vê todos os Ajá, produtos. sí, esa es espectacular porque yo siempre he tratado de usar aguas termales y siempre me quedaba como tirante, o sea, como que, o sea, los productos desde el vamos es la sensación que te deja más allá de de los activos que tienen. Y si uno no se siente bien con el producto, digamos, no se amiga, entonces no puede utilizarlo, porque si te hace un efecto que no es cómodo, digamos, no se amiga con el producto. Pero este es muy amigable en el sentido que te queda muy suave la piel, muy hidratada y no te queda como dura, como si te hubiese puesto algo astringente, te queda muy hidratada, más allá de los activos muy maravillosos que tiene el agua termal nueva que han traído. É que essa água termal já tem um diferencial, não, Melissa? Porque, primeiro, esse é rosa porque é a formulação
digamos, seria o grande porcentagem de vitamina B. Ela é rosa por la vitamina B. Não é que ela é alterada para ter o color rosa. A alta concentração de vitamina B hace com que ela seja rosa. E o diferencial é que ela é retirada de uma das fontes termal que está no estado de São Paulo. E essa fonte termal tem uma alta concentração de minerais. E a única fonte termal que tem essa mesma porcentagem está em Alemanha. Então, Sí. por isso que você notou a diferença. E esta água termal faz parte de uma linha de tratamento que se chama ortomolecular. Sí, sí. Porque isso tem, digamos, além da alta concentração de vitamina B, tem, digamos, uma coerência entre essa organização das vitaminas B para formar essa sequência num tratamento ortomolecular que entra dentro do conceito da estética regenerativa. Mas isso vai ser para um outro workshop ou para uma Sí. outra charla. Sí, perdón, pero quería dejar pasar la oportunidad de comentarle a las otras colegas, si por ahí ven, porque mandan propaganda y aviso que si ven que les súper recomiendo, que es hermosa, yo trabajo con muchos tónicos en mi gabinete Essa viene con la y máscara la también, máscara, ¿no? claro. Que bueno, que no quería dejar pasar, que ya la he probado, entonces por eso para que tenga la experiencia también en el momento de que lo promocione o salga otra charla, digamos, de esa línea. Te agradezco muchísimo por lo comentario, foi de grande aporte, e graças por ser nossa colaboradora, sei que você está fazendo um trabalho muito lindo aí, que está ponendo todo para que se torne conhecida. Tem que animar-te agora as capacitações, as charlas, falar dos produtos, para que vos seja referência nos nossos produtos también ahí en tu provincia. Así Sí, que así contá estoy con trabajando. nosotras. Muchísimas gracias, Joana. Gracias a vos, Melissa. Un beso muy grande. Beso grande. Bueno, chicas, ahí tenemos más comprobação de não somente uma revendedora, sim, de uma profissional que usa esses produtos em gabinete, que usa em ella mesma e realmente comprova a eficácia dos produtos. Para quien está hoy participando de esa charla por la primera vez, todos esos productos que nosotros trabajamos son brasileños. Nosotros tenemos representación de 3 marcas de productos de Brasil acá en la Argentina. Ya a más o menos 1 año y pico estamos peleando porque sabemos que estamos pasando por momentos complicados en nuestros países, mas estamos tratando de trazer esses produtos, porque eu sempre quis que outras profissionais tivessem a oportunidade de conhecer os produtos brasileiros. Os produtos brasileiros, de 3 anos para cá, teve um avanço impressionante na área dermocosmética, tudo isso faz parte de produtos dermocosméticos, e estão cada vez trazendo tecnologia nova, incorporando ativos importados, melhorando as formas. E eu, por ser brasileira, confio muitíssimo na indústria brasileira, não somente por ser brasileira, mas sim por acompanhar o desenvolvimento dessa tecnologia e dessas empresas que elegi trabalhar, e tive o privilégio, recebendo também a confiança deles, de poder trazer para a Argentina esses produtos. Assim que, quando vocês que todavia não conhecem ou não provaram, empecem a conhecer mais a fundo e a provar em seus clientes, vão estar vendo o que hoje estivemos falando durante todo esse tempo sobre biotecnologia, sobre regeneração,
porque realmente nossas alunas que trabalham com esses produtos comprovam e veem a diferença em seus tratamentos. E, obviamente, sempre oferecemos todo um suporte, todas as explicações que vocês necessitam sobre os produtos, todo o auxílio para que vocês comprem, empecem a trabalhar, que sepam realizar um passo a passo com produtos que realmente vão sentir a diferença e seus clientes vão seguramente reportar que, depois que me hiciste esse tratamento, eu notei diferença em minha pele. Assim que, mais do que agradecida de estar hoje junto com tantas profissionais, um lunes frio, chuvoso, e muito contenta de poder levar para vocês essas informações que talvez hoje, não, às vezes tudo que é novo hoje todavia não queda tudo muito claro, mas eu sei que eu sempre trago o novo. Então, se dentro de um mês, dentro de 2 meses, vamos estar falando em todos os lados sobre o GHKCU e vocês se vão acordar de mim e vão dizer, eu participei de uma classe com Joa. Assim que, muitas graças por tudo. Se não tem nenhuma consulta, vamos finalizar nossa classe, para que não se estenda, não seja tão tarde para vocês também. E em breve, estejam atentas, em breve vamos estar organizando mais uma charla para que vocês possam receber conhecimento, incorporar, levar isso para o seu dia a dia, se fortalecer como profissional, estar mais segura no momento de armar um protocolo, estar mais confiante no momento de cobrar um protocolo, poder elaborar melhor os protocolos de vocês, organizar essa sequência, o que vai antes, o que vai depois, como hago isso, como hago outro. Agora, tendo todas essas ferramentas, é importante tirar esse tempo e estruturar os protocolos de forma mais organizada, porque uma coisa que eu sempre hablo em minhas classes, as clientas estão vindo com mais informação para nosso gabinete. As clientas estão chegando a nós outras já com uma autoavaliação. Essas já vêm e querem saber se nós outras temos conhecimento. Elas perguntam, mas já sabem a resposta. Então, se nós outros temos que estar sempre adelantar. Empecem a falar em seus Instagram. Quem queira sacar uma foto, hacemos um print acá e postem amanhã, que estiveram participando dessa classe. Esse material que vocês têm está muito lindo, sacam um print, marquem em suas redes, marquem nós outros vamos compartilhar. E é isso que faz com que vocês empecem a se destacar referente a outras profissionais, mostrar que estão se capacitando, que estão buscando conhecimento e que estão, sim, adelante e têm total conhecimento da nova estética regenerativa. Um beijo muito grande para vocês, graças por seu tempo mais uma vez, graças por estarem aí presentes. Espero ver alguma de vocês em alguma capacitação ou até mesmo em uma próxima charla. Um beijo muito grande, que tenham uma excelente noite. Tchau, tchau, chicas.